Bem-vindo a mais uma viagem na história. E a nossa viagem de hoje nos leva a Berlim de 1936, durante os Jogos Olímpicos. Han, como é que ficou a Olimpíada para a Holanda agora no Japão? Com sucesso, Sucesso? Quantas medalhas? Quase 40, mais que nunca. E entre os países, qual a posição? Sétimo. Sétimo, muito bom. Na frente da Bélgica. Obviamente. Para quem não sabe, o Han é holandês. Eu sei que os amigos inscritos aqui no canal já conhecem muito o Han, mas às vezes alguém aí que está assistindo o nosso programa pela primeira vez. O Han é holandês, meu cunhado, casado com a minha irmã Érica, e ele é nosso parceiro aqui no canal e também nos roteiros que a gente faz pela Europa, não é isso, Han? Exatamente. Mas vamos lá então falar de Berlim, um dos pontos que iremos visitar num desses roteiros o ano que vem, e iremos em alguns dos locais que vamos mostrar aqui hoje nesse programa sobre as Olimpíadas de Hitler. Então, o sucesso da Holanda em 2020 também lembra um pouco o sucesso da Holanda em 1936. A Holanda teve um bom desempenho naquela Olimpíada. Tinha uma garota que fez natação, Sim. Ganhou 3 medalhas de ouro. Puxa vida. Então, o Rie Masterbroek, no momento, era um das atletas com mais sucesso da Holanda. E tinha outro mais, mas o rol dele é um pouco mais escuro. E a gente vai falar daqui a pouco sobre Perfeito. isso, tá bom? Mas vamos falar da Olimpíada em si. Até 1936, os Jogos Olímpicos tinham uma característica um pouco, vamos dizer assim, um pouco desleixada, era um pouco amador. Então muitas cidades receberam as Olimpíadas anteriormente, a 1936, mas nunca se prepararam de uma forma que virou padrão a partir da Olimpíada de 1936. Pois na Olimpíada de 1936 foi construído um parque olímpico, um estádio que até hoje é usado na Alemanha, o Estádio Olímpico de Berlim, além de várias outras modificações no formato dos jogos que passaram a ser quase que obrigatórios e viraram um padrão que é seguido até hoje. Por exemplo, estes Jogos Olímpicos eram os primeiros onde o chama olímpico chegou desde Grécia até Berlim por um tour de vários atletas. Era a primeira vez que fizeram desta forma, que agora é padrão. É padrão. A cerimônia de acendimento da tocha olímpica lá na Grécia, e aí eles vão levando até a Alemanha. Isso foi estabelecido em 1936. Mas vamos então ver mais detalhes sobre a Olimpíada de 1936. Primeiro detalhe é o número de participantes. Então, 49 países participaram, 3.000 atletas masculinos e mais ou menos 300 atletas femininas participaram nestes Jogos Olímpicos. Os alemães fizeram preparações elaboradas para os Jogos, que aconteceram do dia 1º ao dia 16 de agosto de 1936. Um imenso complexo esportivo foi construído, as bandeiras olímpicas e as bandeiras com as suásticas enfeitavam os monumentos e as casas de Berlim. A maioria dos turistas não sabia que o regime nazista havia removido temporariamente os painéis de publicidade antissemitas e tampouco sabia que a polícia havia capturado os ciganos em Berlim e os colocado em isolamento. Já era o nazismo em ação. No dia 1º de agosto, Hitler deu início à 11ª Olimpíada e, como o Han disse, com mais de 3.000 atletas masculinos e mais de 300 mulheres competindo, o que já era, para a época, um número grande, um grande avanço para as mulheres ganhando espaço dentro dos Jogos. O número de 49 equipes de países diferentes foi um recorde, maior do que em qualquer outra Olimpíada anterior. A Alemanha tinha a maior equipe, composta por 348 atletas. A equipe americana foi a segunda com 312 membros, entre eles 18 americanos descendentes de africanos. A União Soviética não participou dos Jogos de Berlim. Entre os atletas afro-americanos, tinha um que se destacaria em forma enorme nestes Jogos, o Jesse Owens.
Os nazistas aproveitaram o evento para, obviamente, fazer propaganda de suas ideias e mostrar o seu país como um milagre. O orçamento dos jogos foi ampliado em 20 vezes comparando com os jogos anteriores. O resultado foi a construção do mais moderno complexo esportivo até então. O Reichssportfeld, o Olympiapark em Berlim, era um dos lugares mais importantes. Esse estádio tinha uma capacidade para abrigar 100 mil pessoas, 100 mil espectadores durante os jogos. Os organizadores, como o Han já disse, criaram o cortejo da tocha olímpica, que é copiado até hoje. Um sino gigante com a inscrição Ich rufe die Jugend der Welt, eu chamo os jovens do mundo, celebrou a chegada da tocha na cidade olímpica. Dessa forma, o regime nazista tentava se apresentar como pacífico e aberto ao mundo. Aqui no Ocidente, o símbolo das vitórias de Jesse Owens é mostrado na mídia e na história como uma grande derrota alemã, ou seja, o Hitler preparou a Alemanha para uma festa e saiu de lá derrotado. Mas na realidade não foi bem isso que aconteceu, não é? Para os nazistas, os jogos foram um sucesso, porque ficaram em primeiro lugar com muitas medalhas, muitos mais que os outros. Sim, 38 medalhas de ouro, né? E muito mais do que qualquer outro país. Os Estados Unidos ficaram em segundo. E, ademais, fizeram este filme conhecido. Sim, o filme Olímpia, da Leni Riefenstahl, que nós vamos falar daqui a pouco. Perfeito. Mas essa imagem de que os Jogos Olímpicos foi uma derrota alemã, ela foi uma derrota na competição dos 100 metros rasos e do salto em distância dos 200 metros rasos e o revezamento 4 por 100, que foram as 4 medalhas de ouro dos americanos, capitaneados aí pelo Jesse Owens, né, que era um atleta negro e voltou consagrado das Olimpíadas. Até existe um filme, que eu vou deixar a indicação aí, que fala exatamente isso, sobre as conquistas, as vitórias do Jesse Owens na Alemanha e o preconceito que ele sofreu nos Estados Unidos. Mas os Jogos de 1936 ficaram muito longe de ser uma derrota alemã. Na realidade, o mundo começou a olhar a Alemanha de uma outra forma após os Jogos Olímpicos. E os Jogos Olímpicos passaram a ser, então, uma peça de propaganda de regimes, principalmente regimes com ideologia forte, seja de direita ou de esquerda, e desde então ele tem sido utilizado dessa forma. Durante esses Jogos foi a estreia do basquete, da modalidade do basquetebol, do handball e da canoagem. Um episódio marcou a maratona, quando o vencedor, um coreano chamado Sung Kye-chung, correu representando o Japão com o nome de Kitae-son. Ocorria que seu país estava ocupado pelo Japão, aliado da Alemanha, desde 1910. Ou seja, desde o início do século, a Coreia estava ocupada pelo Japão. Esse corredor tinha um grande prestígio em sua terra natal e era um nacionalista, defendia a independência da Coreia. Son foi obrigado a competir pelos japoneses e teve de explicar com paciência aos jornalistas estrangeiros que seu país era uma nação independente ocupada pelo Japão. Son recebeu a medalha de ouro no pódio olímpico ouvindo o hino japonês sob o hasteamento da bandeira nipônica e, constrangido, ficou olhando para o chão. Na década de 1980, o Comitê Olímpico Internacional reconheceu a nacionalidade de Son e cassou a medalha referendada ao Japão. Em 1988, com 75 anos, Sung Kye-chung entrou no Estádio Olímpico de Seul durante as Olimpíadas da Coreia, carregando a tocha olímpica sob o choro do locutor oficial
e da ovação emocionada de seu povo, que eram os anfitriões daqueles jogos. Certamente uma imagem forte, não é, Han? É muito forte esta história. Outra curiosidade sobre a Olimpíada de 1936 foi que, pela primeira vez, mais de 41 países puderam acompanhar os Jogos através do rádio. E foi realizada ali a primeira transmissão dos Jogos Olímpicos pela televisão, efetuada por duas companhias alemãs, a Telefunken e a French, com uma programação de 138 horas de transmissão. Hoje, os Jogos Olímpicos são talvez um dos maiores programas em audiência globais. Mas já em 1936, uma transmissão de televisão foi algo também marcante naqueles Jogos e, obviamente, usada pelo regime para divulgar suas ideias. As imagens da Olimpíada de 1936 foram manipuladas para estabelecer um elo entre a Alemanha nazista e a Grécia Antiga, simbolizando o mito racial de que a civilização alemã, superior às demais, era a herdeira justa da cultura ariana da Antiguidade Clássica. Estas imagens também foram usadas muito no cinema. Na época, o cinema era a forma mais importante de mídia visual, e aí saiu também um talento enorme do cinema, a Leni Riefenstahl, uma alemã que fez um filme, Olympia, que é um clássico que todos que estudam filme têm em algum momento que aprender as técnicas que Leni Riefenstahl começou a usar nestes Jogos Olímpicos. Esse filme, Olympia, fala exatamente sobre todo o processo das Olimpíadas, começando com a tocha na Grécia e fazendo essa ligação entre gregos e alemães, da origem racial. E, no entanto, apesar de ser uma propaganda terrível da ideologia nazista, o filme é visto hoje como um documentário clássico e é estudado nas faculdades de jornalismo televisivo, nas faculdades de cinema, nas faculdades de comunicação visual, porque a Leni Riefenstahl, ela mudou totalmente a forma de trabalhar o visual e vender um produto, seja ele uma ideologia, um líder ou um quilo de carne, né? Ou uma Coca-Cola, entendeu? Esse modelo que a Leni Riefenstahl estabeleceu no seu filme Olympia e também no outro filme, o Triunfo da Vontade, né, que aborda os comícios nazistas em Nuremberg. Esses dois filmes são estudados hoje nos cursos ligados à área de comunicação. Então, se você não viu, tem no YouTube, hoje é fácil de assistir. Nós estamos mostrando aqui ao longo desse programa o Olympia é a base para a gente ilustrar o que a gente está falando, então vocês estão vendo aí algumas cenas, mas se você não assistiu, eu recomendo que assista e você vai ver como que a imagem é poderosa e vende uma ideologia. Mas, diferente do que acontece hoje, em 1936, além das Olimpíadas de Verão, Jogos Olímpicos de Verão, que são os tradicionais, aconteceram também, na Alemanha, no mesmo ano, a Olimpíada de Inverno. Ou seja, no mesmo ano, o mesmo país recebeu as duas Olimpíadas, a de Verão e a de Inverno. Muita gente até nem se atenta a este fato. E tal como a Olimpíada de Verão, a Olimpíada de Inverno também foi usada pelo regime, também foi construída estrutura que também existe até hoje, e os jogos também foram um sucesso para o regime nazista. Você sabia disso? De verdade, eu não sabia antes de preparar este programa. Pois é, Han. Saiba então que as Olimpíadas de Inverno de 1936 não são lembradas com frequência
e são superadas na consciência coletiva pela edição de verão em Berlim, dos Jogos de Verão. Mas a realidade é que foram dois atos de uma mesma tragédia, já que a Alemanha encontrou nesses Jogos, o de verão e o de inverno, um palco global. No início, quando assumiu o poder em 1932, Hitler não estava focado em esportes, mas Goebbels, Joseph Goebbels, seu ministro de propaganda, enxergou o ângulo de que o esporte alemão tem apenas uma tarefa: fortalecer o caráter do povo alemão, imbuindo do espírito de luta e da camaradagem inabalável necessários na luta pela sua existência. Dizendo isso, ele convenceu Hitler e os jogos seguiram em frente conforme planejado. Na época, os alemães haviam assumido também o controle das corridas de carro, os chamados Grandes Prêmios, que é o antecessor, vamos dizer, aí da Fórmula 1, e também haviam usado o boxe de Max Schmeling, aquele boxeador alemão que derrotou Joe Louis, um dos maiores boxeadores de todo o tempo, e passou a explorar esses eventos esportivos ao máximo. Embora Berlim fosse a escolha óbvia dos Jogos de Verão, o local de inverno era menos conhecido. Qual cidade, Han, que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno? Então, era Garmisch-Partenkirchen, que ainda todo virada. Então, 1º de janeiro tem jogos lá. Todo ano de ainda esqui, tem. Melhor dizendo, rampas de esqui, salto de esqui. Todo ano em Garmisch-Partenkirchen, todo ano voltamos a Garmisch-Partenkirchen. Então, até hoje, os alemães ainda utilizam o local. Esse impacto é enorme. Com certeza, desde 1936 a tradição é mantida até hoje. E é motivo de orgulho do povo alemão. E a construção, como vocês estão vendo aí nas fotos, a construção que foi feita para os Jogos, parte dela ainda existe até hoje, exatamente da mesma maneira. Agora, à medida que os Jogos de Inverno se aproximavam, havia um problema muito forte, que acontece sempre nos Jogos de Inverno, né? O tempo não estava ajudando e aconteceu um degelo em janeiro. Um problema muito sério, pois, por exemplo, o esqui alpino estava fazendo sua estreia no evento. Cogitou-se adiar a cerimônia dos Jogos de Inverno, mas, inclusive colocando mais de 1000 soldados para jogar a neve do alto das montanhas para baixo, tentando cobrir os pontos onde já estava verde. Mas o que aconteceu foi que houve um mau tempo, um dia apenas de mau tempo, e tudo se cobriu de branco e a Olimpíada de Inverno pôde prosseguir. Os Jogos foram abertos por Hitler em meio a muito barulho, com Goebbels e Göring também presentes. E o que se viu foi uma edição de sucesso, não é? Os alemães também ganharam a maioria das medalhas, surgiram alguns novos ídolos naquele momento e algumas ações polêmicas. Por exemplo, a delegação canadense, ao desfilar diante de Hitler na cerimônia de abertura dos Jogos de Inverno, debaixo de uma nevasca, fez simplesmente a saudação nazista, levantou o braço direito e os canadenses saudaram dessa forma a Hitler, o que até hoje essa foto é meio que polêmica. E tinha várias equipes que antes do jogo pensaram em não participar, mas finalmente decidiram de participar. Sim, havia uma corrente para um boicote. Os americanos, inclusive, chegaram a cogitar o boicote. Seria o primeiro boicote às Olimpíadas. E tinha times que deixaram seus atletas com raízes judeus fora do time. Sim, vários países receberam essa orientação e deixaram atletas judeus de origem judaica de fora das suas equipes. E muitos desses lamentaram o resto da vida a oportunidade perdida, pois estavam na sua melhor forma física. Mas, pelo menos, não foram a Alemanha nazista. Né? Não, mas mostra bem como nessa época, então, antes da Segunda Guerra Mundial, como muitos países, em uma forma, talvez colaborar... não seria colaborar, mas também não tomaram posição. Vou usar uma expressão popular hoje no Brasil. Passaram o pano, ou seja, deram uma camuflada e seguiram adiante, o que... Exatamente. Depois a tragédia veio exatamente por atitudes como essa. Você não deu basta quando deveria ter dado, não é? E aí veio a Segunda Guerra Mundial. Mas é muito fácil para nós sentados aqui dizermos isso agora. Na época parecia que
O regime nazista estava sendo bem sucedido, bem aceito pelo povo, o povo idolatrava Hitler e estava reconstruindo a Alemanha. Então era até um exemplo, até começar a Segunda Guerra. Uma coisa que aconteceu por última vez nestes Jogos Olímpicos era a saudação olímpica, porque era assim, com o braço cima, quase na mesma forma que a saudação nazista. Então, muitos atletas que entraram também fizeram esta saudação olímpica, mas que o público pensava que estavam saudando na forma nazista. Então, depois, esta forma de saudar não existe mais. E a saudação no pódio sempre é polêmica, né? Já aconteceram polêmica, manifestações, por exemplo, dos Panteras Negras com o punho fechado em 68 no México. Agora mesmo na Olimpíada já aconteceram também algumas manifestações. Sim. E há uma orientação do Comitê Olímpico de que isso não aconteça para não politizar os Jogos. Mas o próprio Comitê Olímpico, ao escolher sedes e se relacionar com os governos, ele acaba fazendo política também. Mas essas Olimpíadas de 1936 deixaram uma herança em vários campos, não é? Deixaram, obviamente, no percepção dos esportes, no cinematografia dos esportes, mas também em arquitetura. Em arquitetura, com certeza, porque o Estádio Olímpico de Berlim está lá até hoje exatamente da mesma forma. Até a Torre do Sino e o sino estão lá. A única coisa é que o sino caiu e está lá fincado no chão até hoje. O turista, quando nós formos a Berlim em nosso roteiro, e você pode ir conosco, não esqueça de entrar em contato se tem esse interesse, nós iremos ver o sino usado nas Olimpíadas na nossa visita ao Parque Olímpico de Berlim. E nesse sino ainda tem símbolos nazistas, como vocês estão vendo aí nas fotos, né? Então a arquitetura feita para a Olimpíada virou, como eu disse, meio que um padrão. Hoje todos os países que recebem a Olimpíada, o que eles fazem? Eles criam um parque olímpico com alojamentos, estádios, complexos esportivos, e isso acaba virando também uma herança para esses países. No caso do Brasil, uma herança maldita, né? Porque envolve muita coisa errada. Mas fazer o quê, né? Tristes trópicos. Bom, voltando à herança, também, como você disse, o filme, né, da Leni Riefenstahl, até hoje ele é estudado, e o que ele mostra ali foi um marco também, e essa herança é muito forte, em como realizar os Jogos, o cerimonial dos Jogos. Acender a tocha olímpica foi uma cerimônia que os nazistas inventaram da forma grandiosa como todos os outros países fazem hoje, não é? A entrada da tocha no estádio, a saudação, tudo isso quem inventou foi a turma do Hitler em 1936. Antes disso, a Olimpíada tinha um outro caráter totalmente diferente. Agora, uma outra herança, certamente essa positiva, foram as vitórias de Jesse Owens e dos americanos, que eram negros, ou seja, seria uma sub-raça, conforme a ideologia nazista pregava, e eles mostraram que na realidade eram superiores aos arianos, e os derrotaram nas provas mais nobres do atletismo. Como eu disse, existe o filme sobre o Jesse Owens, e existe até um fato interessante, porque o Owens, antes de correr os 100 metros rasos, a sua sapatilha rasgou. Ah, sério? Sim, e aí ele não tinha como correr. O que ele fez? Ele foi atrás de dois irmãos alemães que tinham uma fábrica, uma pequena fábrica de sapato, e fabricavam botas, sapatos, porque não existia o tênis como o tênis de competição como a gente existe hoje, o calçado, né? Então ele foi atrás desses dois irmãos, sapateiros lá da Alemanha, e eles fizeram para o Jesse Owens uma sapatilha especial, com pregos.
Ah, mira. E aí ele pôde dar o seu máximo com um equipamento especial. Você sabe o nome dos amigos? Dos irmãos que fizeram os sapatos? Eram os Dazzlers. Ah, da Adidas. Um deles chamava Adi Dazzler. E o outro, eu não me lembro o nome, era o irmão dele chamado, não sei, acho que Frank Dazzler, alguma coisa assim. E eles brigaram depois, e o Adi Dazzler criou a Adidas, e o irmão dele, o outro Dazzler, criou a Puma. Tá? E existe também uma série que eu vou deixar indicada aqui sobre a história dos dois irmãos que ficaram sem falar por 70 anos. Porque viraram inimigos. Mas o sucesso deles começou com o sucesso de Jesse Owens na Olimpíada de 1936. Mais uma pequena história curiosa aí das Olimpíadas. Mas você disse, Han, no começo aí que teve um outro holandês que quase ganhou do Jesse Owens, não é isso? Sim, o número 2 atrás de Jesse Owens nos 100 metros e os 200 metros foi um holandês, o Tinus Ozendarp, que na história dos esportes da Holanda não é muito conhecido. Por que não? Porque ele, quando começou a guerra, se juntou à SS, o Schutzstaffel, então depois da guerra ele foi apagado da história da Holanda. Um holandês que quase ganhou do Jesse Owens, ficou com a medalha de prata, mas na guerra ingressou na SS nazista de cara, ele tinha essa ideologia. Exatamente. E com isso hoje na Holanda ele é pouco valorizado. Pouco valorizado, sim. Muito bem, mais uma história da Olimpíada. Enfim, tem várias histórias durante os Jogos Olímpicos de 1936, a gente falou algumas delas aqui, mas quanto mais você lê, você vai ter vontade de querer saber mais. Existe um livro chamado Os Senhores dos Anéis, não é especificamente sobre a Olimpíada de 1936, mas conta toda a negociação que existe em torno de uma Olimpíada, seja de 36 ou das outras que vieram depois. Não é o Senhor dos Anéis, tá, pessoal? É os Senhores dos Anéis. Tá bom? Que conta os bastidores da Olimpíada. Sobre a Olimpíada de 1936, infelizmente no Brasil só existe um livro da editora Hennes, daquela coleção História Ilustrada da Segunda Guerra Mundial, que fala dos Jogos Olímpicos de 1936. É um livro que você encontra aí em alguns sebos ou a estante virtual, pode ser que você encontre esse livro da editora Hennes. E existem outros livros em inglês que foram lançados, é uma Olimpíada muito estudada. E com isso você pode saber um pouquinho mais, tá bom? Era isso que a gente tinha por hoje, não é, Han? Era, então, e esperamos ver outra vez pronto. Logo, logo estaremos de volta com mais histórias. Mas antes de eu me despedir de vocês, não se esqueça da nossa promoção. Para a nova promoção dessa belíssima camisa que celebra os 80 anos do Dia da Vitória, já iniciamos a venda das camisas. E junto com essa belíssima camisa, você recebe um cupom com o seu número para concorrer a uma viagem. E você vai escolher o destino: Normandia, Alemanha ou Itália, dentro dos nossos roteiros que fazemos todos os anos. Você pode adquirir essa belíssima camisa na loja virtual do canal Viagem na História. O link está na descrição. Ou então envie uma mensagem para o nosso WhatsApp. E aí, não ficou bonita a camisa? Olha que legal! As bandeiras dos países, o selo, uma nova camisa para você do Viagem na História. Adquira já a sua. Até mais. Até mais.